Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso 15º Web Meeting da SBAL e essa noite a gente vai falar sobre a acreditação internacional de instituições oftalmológicas. Nós convidamos a Vivian Giudice, que é do Instituto IBIS, que é um dos órgãos aí que mais faz acreditação de clínicas e principalmente oftalmológicas no Brasil. E ela vai nos falar alguma coisa sobre quem pode participar de um programa internacional de acreditação, quais os benefícios para uma clínica oftalmológica entrar no processo de acreditação, qual o valor de investimento para um processo de acreditação e qual o passo a passo para eu participar do processo de acreditação internacional. Vivian, com você tem 30 minutos aí para expor as suas ideias conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite da SBAL e estar dividindo a sua experiência aqui conosco. Bom, Paulo, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aí hoje com vocês. Boa noite a todos. Então, a ideia hoje é apresentar uma metodologia de acreditação internacional chamada AXA, que é aplicável a instituições oftalmológicas. É um modelo de acreditação europeu, o primeiro e único modelo que vai atuar agora no Brasil, e a ideia é a gente apresentar essa metodologia para vocês. Contando um pouquinho do IBIS, o IBIS é um instituto que é voltado para realizar atividades de diagnóstico e de acreditação em programas de saúde pelo sistema de acreditação da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Então, a gente tem a metodologia brasileira e, atualmente, também estamos iniciando o processo de acreditação e acompanhamento educacional por meio da AXA, que é da Agência de Qualidade Sanitária de Andaluzia, na Espanha. Capacitação e treinamento também é um outro papel que nós fazemos nas instituições de saúde, voltadas aí para a gestão, para a qualidade e para a saúde. O nosso grande papel dentro do IBIS é transformar as instituições de saúde, por meio da acreditação, por meio das capacitações e ensino voltado para a qualidade e segurança. A gente consegue, dentro do IBIS, ser resiliente no sentido de entender a especificidade de cada clínica, de cada hospital, de cada especialidade, né? E avaliar uma instituição oftalmológica é completamente diferente, por exemplo, de avaliar uma instituição ortopédica. E essa resiliência de entender o contexto, a complexidade da instituição, ela é sempre presente na nossa equipe. Entusiasmo porque somos apaixonados pelo que fazemos, a acreditação, ela precisa ter esse brilho nos olhos, e isso faz as coisas acontecerem, a instituição se transformar. Nada do que hoje a gente fala, diz ou relata na instituição durante um processo de avaliação não é baseado em evidência. Então, tudo tem que ser baseado em evidência, numa boa prática, num padrão de acreditação, num requisito de um manual de acreditação, numa legislação, para que efetivamente seja reconhecido aí por todos e implementado. O IBIS é uma acreditadora que vem inovando há muitos anos, melhorando continuamente os seus serviços de acreditação. Uma das inovações e maiores inovações é justamente a acreditação internacional que nós estamos trazendo aí a partir desse ano. O aprendizado que permeia todo o nosso processo de avaliação, né? Nós não acreditamos num modelo que não venha junto com a educação para sustentar, solidificar o processo de acreditação. E a credibilidade, a qualidade e a excelência também são características que nós primamos para que todas essas qualidades que são conferidas ao IBIS também sejam conferidas para a instituição que está pleiteando a acreditação. O IBIS, ele é membro da ISQA. Para quem não conhece, a ISQA é como se fosse a acreditadora de todas as acreditadoras no mundo. A ISQA, ela reconhece instituições, organizações acreditadoras, metodologias de acreditação e treinamentos voltados para esse fim. O IBIS, ele está acreditado aí até 2020 como organização, né, um reconhecimento mundial, e ele é membro do Conselho também para votar nas principais decisões de acreditação internacionalmente. Também temos a acreditação, né, pela ISO 2015, que já prevê mapeamento de processo e gestão de riscos.
Mas aí, falando sobre a AXA, quem que é a AXA? É o único modelo de acreditação que existe na Espanha, ele é reconhecido na Europa, ele foi adotado, inclusive, por outros países, como Portugal, tem permeabilidade já no Chile, com outros programas, e foi escolhido pelo IBIS, depois de dezenas de outros modelos que foram avaliados, entendendo que ele seria o modelo mais adaptável à realidade brasileira. Ela tem inúmeros programas de certificação com muito rigor metodológico, tem dependência técnica, é completamente imparcial e prima pela confidencialidade de informações. Eles trabalham com um sistema informatizado que sustenta aí todas essas informações de maneira muito segura. A AXA, desde a criação da AXA, né, em 2003, a gente já tem mais de 1.000 centros e instituições de saúde acreditados no mundo inteiro. Tem uma série de outros programas também em implementação. E o programa de acreditação da AXA, ele parte de uma autoavaliação com uma avaliação externa sequencial que será conduzida pelos avaliadores do IBIS, que recentemente fizeram aí o curso internacional também reconhecido pela ISPA. Algumas dores, né, que nós sempre ouvimos das organizações de saúde que estão acreditadas em relação ao custo, né? Quanto custa investir numa acreditação internacional? Geralmente, quando a gente fala de uma acreditação internacional, a gente está falando de um investimento muito alto. Outra dor que nós sempre ouvimos é que não existe apoio, né, para fazer a implementação internacional. É que ela é longa demais, que ela é difícil de entender, que a adaptação para o Brasil é ruim, né, não entende essa realidade. É muita burocracia, um pouco foco no paciente, que possui serviços de excelência, mas que é difícil de acreditar a organização inteira de uma única vez, e que o modelo é difícil de desdobrar, principalmente em nível operacional. Então, o IBIS buscou uma opção de acreditação, né, que fosse de reconhecimento e atuação internacional, com menor custo e maior benefício. Então, dentre as metodologias internacionais que atuam no Brasil, ela hoje é a de menor custo, certamente. Ela tem um grande benefício que a validade da certificação, diferente de outras metodologias que giram em torno de 2 ou 3 anos, a AXA ela tem uma validade de 5 anos. Então, a instituição ela adota o método e sustenta esse método por 5 anos, só então que ela precisa fazer a renovação. Todo o time, né, de avaliadores foi acreditado por esse programa, foi treinado por esse programa que é acreditado pela AXA, e o modelo de avaliação prévia à acreditação por meio de uma autoavaliação altamente educativa. Então, a questão do apoio, né, que é uma dor, que é uma falta que todas as instituições, organizações sempre sentiram nas metodologias existentes de acreditação internacional, não é mais um fato, né? A realidade é de que a gente vai conseguir, por meio de uma autoavaliação, por um sistema super detalhado, fazer com que a instituição identifique seus pontos fortes, identifique seus pontos fracos, possa traçar e acompanhar seus planos de melhoria o tempo todo com a atuação, a ação e a orientação de um gestor de projetos que fica dedicado a esta organização. Então, a instituição ela nunca fica sozinha. A instituição, a partir do momento em que ela entra para o processo de autoavaliação, ela tem um gestor dedicado que vai direcioná-la ao atendimento a todos os requisitos e padrões da acreditação. Paralelo a isso, o IBIS também oferece um suporte educacional exclusivo e flexibilizado frente à necessidade de cada clínica, de cada hospital-dia, principalmente quando a gente fala de oftalmologia, né, que é a grande especialidade, o grande carro-chefe do IBIS. Outra dor é o quão difícil é de entender uma acreditação internacional.
partimos do princípio que a acreditação internacional pelo modelo AXA, ele gira em torno de 12 meses, então é um prazo bem factível, é um prazo que não se estende, né, como a gente costuma observar no mercado em relação a outras acreditações, outras metodologias internacionais, justamente por todo esse apoio do gestor de projetos, do sistema educativo, o sistema informatizado que vai orientando e fazendo o cliente acompanhar cada etapa da implantação, cada requisito e cada padrão. Mesmo possuindo um altíssimo nível de qualidade, a metodologia é de fácil compreensão. Cada requisito dentro do sistema, ele é autoexplicativo. Então, ele diz como fazer, por que fazer, em qual resultado deve se chegar, qual que é a perspectiva, né, que o cliente tem que ter para entender se atendeu ou não aquele requisito, aquele padrão do manual. A adaptação feita, né, para o Brasil é muito ruim, essa é outra dor. Uma das grandes preocupações que o IBS teve foi justamente entender uma metodologia que reconhecesse, se aproximasse da nossa realidade, da nossa cultura brasileira, porém sem perder a essência e a excelência que a metodologia europeia tem reconhecida aí durante todos esses anos. Então, nós adaptamos em consenso a AXA, ao comitê científico da AXA, com o nosso comitê científico, e a gente está lançando um manual que tem reconhecimento internacional e, ao mesmo tempo, ele é altamente adaptado à nossa cultura brasileira. O cuidado é centrado no paciente de verdade, né? Porque se ouve muito em relação à acreditação internacional, o quanto é burocrático, o quanto não tem foco no paciente, e a metodologia, a base de toda a metodologia é cuidado centrado no paciente. E esse sistema de gestão digital, ele o tempo todo está direcionando o cliente a pensar dessa forma, de forma intuitiva, como a acreditação. A acreditação de unidades de gestão clínica é um dos pontos fortes da metodologia. Então, eu consigo, dentro de um hospital-dia, por exemplo, acreditar um serviço de anestesiologia ou simplesmente o ambulatório de certa especialidade dentro da oftalmologia. Então, a gente consegue fatiar esse processo e certificar etapa a etapa, processo a processo, caso a instituição não esteja segura para certificar o seu hospital dia inteiro ou a sua clínica inteira. Esses são alguns dos diversos serviços que a metodologia AXA contempla, né? E a gente tem um manual específico também para estabelecimentos em oftalmologia, o que traz muito mais próximo à realidade e fica muito mais fácil para que as instituições oftalmológicas se reconheçam dentro dos padrões de acreditação. O modelo, diferentemente de outros modelos que a gente já conhece, ele é down-top. Então, a gente entende que neste modelo, os colaboradores são os primeiros a serem sensibilizados para a necessidade de melhoria contínua e eles, então, vão contaminando e levando essas ideias para os níveis superiores. Essa metodologia tem um grande embasamento e é um movimento que tem feito muito sucesso, tem acontecido efetivamente, tanto a realidade aí que a gente tem de mais de 1.000 instituições já acreditadas pela metodologia AXA. Só para ilustrar um pouquinho para vocês o quanto a gente consegue promover de boas práticas e evitar eventos adversos em oftalmologia. Eu trouxe alguns artigos para vocês entenderem o quanto erros em serviços de oftalmologia podem acontecer. Este é um trabalho com 166 notificações de eventos adversos, sendo 10 que foram considerados com erros, né, com dano severo. Então, a gente às vezes acha, poxa, mas eu sou uma instituição de oftalmologia, eu não tenho possibilidade de dano grave, eu não tenho possibilidade de evento adverso grave, mas existe sim, né? Então, a gente tem um percentual aí significativo, só para vocês terem uma ideia, só na demora do segmento do tratamento, né, que teve dano ao paciente, a gente está falando aí de quase 45 casos, medicação errada, 26 casos, então a gente está falando de um número expressivo de um único trabalho.
Um outro trabalho que dá para a gente exemplificar é o número de incidentes com material pérfuro-cortante, né? Avaliando aí 68 acidentes, o quanto que a gente teve uma repercussão, né, na segurança ocupacional de enfermeiros, de médicos, de outros membros da equipe, e aí traduzindo mais ou menos 1,3 incidentes com pérfuro-cortantes por 1.000 procedimentos cirúrgicos no ano. Então, é um volume também significativo. Outra preocupação é o grande movimento de judicialização, né? Ele aparece não só para instituições hospitalares, para clínicas, mas também em oftalmologia. Aqui, a gente trouxe um trabalho de 70 processos judiciais em oftalmologia. E, por incrível que pareça, mais de 40% deles tinham o termo de consentimento informado e 63 não, né? Então, o quanto essas instituições elas estão frágeis judicialmente, né? Olhem quantas complicações que a gente reconheceu nesse trabalho e o quanto isso não virou judicialização, virou indenização. 72% resultaram em indenização ao paciente. Então, todo esse processo de acreditação, ele faz com que a instituição adote políticas, né, onde a gente tem a aplicação do termo de consentimento informado de maneira segura, de maneira em que eu consiga identificar quais são os procedimentos de risco da minha instituição, como eu desenvolvo, evoluo isso no prontuário, para eu, enquanto instituição e profissional em oftalmologia, poder me defender caso seja acionado judicialmente. Aqui tem outros exemplos de eventos adversos em oftalmologia, então erros diagnósticos, falta de manutenção ou calibração de equipamentos podem originar eventos ao paciente, o derramamento de mitomicina, que é um quimioterápico, então a gente tem uma série de protocolos aí para tratar, transportar, manipular e descartar, né, esse medicamento. A própria troca de lentes pode provocar eventos de perfuração, de contaminação, a própria contaminação no procedimento de instilação de colírio, né, onde eu posso fazer a contaminação do recipiente e transmitir isso para outros pacientes, então também a acreditação ajuda nesse sentido de traçar protocolos e diretrizes para evitar esse tipo de evento. A falta de fluxo de atendimento de emergência, é preciso ter um fluxo rápido, um fluxo de primeiro atendimento, se preparar com equipe, materiais, equipamentos para fazer um primeiro atendimento quando necessário. Erros cirúrgicos, né, eles acontecem, então o quanto a instituição ela deve adotar protocolos para evitar cirurgias em lado errado, em paciente errado, uma identificação segura desse paciente para evitar qualquer dano. O cancelamento cirúrgico por falta de material especial também é comum, a perda de estabilidade de medicamentos pós-abertura, a medicação após abertura ela já não tem mais a validade, então a gente precisa adotar uma prática de identificar quando aquela medicação foi aberta, entender junto ao fornecedor por quanto tempo aquela medicação é estável para então poder adotar o tempo com segurança para a utilização dessa medicação. Surtos de infecção oftalmológica, né, a gente também consegue identificar por meio da acreditação, a perda de medicação por falta de refrigeração, né, isso também não é incomum, a instituição não adotar medidas preventivas de manutenção preventiva desse refrigerador, ou um plano de contingência, né, caso o refrigerador deixe de funcionar, como que eu transporto, onde que eu coloco. Então, a gente prepara a instituição para todas essas situações. O uso de medicação vencida também, inclusive, pode resultar em autuação, além dos eventos adversos aos pacientes. A falta de capacitação da equipe
para situações de intercorrência, o que eu fazer na hora que a intercorrência acontecer, ou quem eu chamo, quem pode tocar no paciente, quem pode dar o primeiro atendimento, e troca, por exemplo, de frascos de medicamento. Então, esses são alguns exemplos. Claro que a acreditação, ela trata de muito mais assuntos. A gente trouxe especialmente exemplos que estão mais próximos da assistência, para que fique mais claro para os profissionais de saúde envolvidos na especialidade de oftalmologia, mas a acreditação, ela olha a instituição como um todo, as áreas de gestão, o negócio da instituição, para que ele seja sustentável também. Como fazer parte desse processo, né? Como pleitear uma acreditação espanhola para as instituições oftalmológicas? Primeiramente, é uma metodologia exclusiva, né, no Brasil, então nós vamos efetivamente lançar a metodologia de acreditação espanhola no dia 21 de novembro. Na festa de lançamento, nós faremos uma lista de espera com termos de reserva para que os interessados, os primeiros interessados, tenham prioridade, né, justamente porque vão ter mais visibilidade no mercado, serão pioneiros. Então, teremos um termo de reserva para quem quiser participar como primeira clínica oftalmológica, como primeiro hospital-dia oftalmológico, enfim. A ideia é que essa instituição, ela faça o pedido. Esse pedido pode ser enviado diretamente para o nosso e-mail, comercial@ibes.med.br. No final da apresentação, nós vamos deixar aí os contatos. Um gerente interno da entidade vai facilitar esse desenvolvimento do processo e a comunicação entre a AXA, o cliente e o IBES. Na sequência, a instituição faz uma autoavaliação, né, neste sistema que é altamente detalhado, autoexplicativo, cada requisito é altamente esmiuçado para que a instituição efetivamente entenda aonde ela precisa chegar e o que ela precisa fazer para atender os padrões de acreditação, e neste tempo a instituição tem acesso ao gestor do projeto, né? Cada instituição, para nós na AXA, é considerado um projeto, e esse gestor, então, vai tomar conta deste cliente o tempo inteiro, vai assessorá-lo, vai educá-lo, vai intervir quando o cliente coloca informações que não atendem os padrões. Então, a gente o tempo todo está sinalizando, olha, esse caminho que você tomou não seria o ideal, né? Ou então, é preciso aperfeiçoar tal prática que você já nos mostrou que está fazendo. Então, o tempo todo, esse gestor de projetos vai lapidando o processo de implementação dos padrões de acreditação. E a instituição, então, vai colocando suas evidências positivas, tudo que ela vai construindo, e todas as áreas de melhoria também, tanto identificados pelo cliente, quanto identificados aí pelo nosso gestor de projetos. Esse processo, ele dura até 12 meses, tem instituições que conseguem finalizar o processo em 7 meses, em 6 meses, isso depende muito do nível de maturidade das instituições. E na sequência, a equipe de avaliadores presencialmente, então, estuda toda essa autoavaliação 2 semanas antes e presencialmente faz uma visita para confrontar tudo aquilo que foi sendo consensado com o nosso gestor de projeto. Então, presencialmente, a gente observa documento, observa o próprio atendimento da assistência, faz entrevistas com os profissionais e recomenda aí para o comitê de certificação o grau de certificação. A certificação, ela pode ser em 3 níveis, né? E depois existe o monitoramento desta certificação. A gente faz visitas de acompanhamento até o vencimento de 5 anos da validade da certificação internacional europeia. Dependendo do resultado de avaliação, é concedido, então, selos de qualidade. Nós temos 3 níveis de acreditação dentro da metodologia AXA.
O primeiro nível é o avançado, o segundo nível o ótimo e o terceiro nível excelente. O manual ele é gratuito, ele é disponível, vocês podem fazer download direto na Agência de Qualidade Sanitária de Andalucia, da acreditação espanhola, e poderão conferir aí todos os requisitos, todos os padrões que serão cobrados para cada instituição, para cada tipo de instituição. Convido, então, vocês para ser uma organização ou um serviço pioneiro na acreditação europeia no Brasil. Aqui eu deixo os meus contatos, o telefone é 3675-5180, DDD 11, e o e-mail comercial@ibes.med.br. Queria abrir agora para perguntas. Foi interessante você falar que vocês pegaram uma base europeia, em especial espanhola. Você acha que essa base espanhola ela está mais relacionada ao padrão brasileiro? Porque a gente aqui costuma seguir muitas coisas americanas. Por exemplo, os hospitais maiores têm essas certificações, né, pela Joint CH, alguma coisa assim, eu não me lembro a sigla, né? E a gente tende sempre a seguir alguma coisa americana que nos dá a impressão que é algo mais realizável, mais simples, mais fácil, né? E por que vocês chegaram à conclusão que essa base espanhola seria melhor? Nós estudamos diversas metodologias de acreditação, inclusive metodologia inglesa, que se aproxima também bastante à metodologia americana. A diferença é que essas outras metodologias, elas eram muito engessadas, né? Era necessário fazer daquele jeito. E aquele jeito não é a realidade brasileira. Então, nós foi preciso encontrar uma metodologia internacional que atendesse à realidade brasileira e que ela se encaixasse nas instituições menores também, nas clínicas oftalmológicas, nas clínicas ortopédicas, em laboratórios. Então, hoje, quando a gente fala das outras metodologias, elas são mais difíceis de serem implementadas em instituições de menor complexidade ou de menor tamanho. Tá. Diferente da AXA. A AXA ela tem um manual específico de gestão clínica que ela não só é possível adaptar para uma instituição de menor complexidade, um ambulatório, uma clínica, mas também um pedaço desse serviço. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um serviço de anestesiologia. É possível acreditar um serviço de anestesiologia dentro de um outro serviço de saúde. Você falou dos níveis de acreditação ali como avançado, ótimo e excelente, né? Mas quando a gente ouviu falar em ONA 1, ONA 2 e ONA 3, o que diferencia o ONA 1 do ONA 2, por exemplo, e do 2 para o 3? O que tem de qualificação maior que você pode dar esse ONA 3 que é tanto desejado e almejado pelas grandes instituições? Então, vamos lá. São metodologias diferentes, complementares. A acreditação ONA também é uma outra metodologia que entende bastante a realidade brasileira. Ela foi construída há mais de 15 anos, reconhecendo todos os padrões para atender às necessidades de instituições brasileiras, e isso se tornou a etapa principal e primordial, primeira etapa para a instituição que quer adotar um modelo de gestão de qualidade. Então, muitas das instituições, é comum no mercado de elas adotarem a acreditação ONA, e quando elas chegam no máximo de maturidade, que é o nível 3 da ONA, elas procuram uma metodologia internacional. E foi um pedido muito grande dos nossos clientes que já estão nesse nível de maturidade, nível 2 indo para o 3, ou instituições de nível 3, que gostariam de um desafio maior, né? Então, essa metodologia internacional AXA, ela é complementar à metodologia ONA. Inclusive, nós desenhamos um modelo onde as duas elas são compatíveis e podem ser implementadas juntas, de tal forma que a instituição ela atenda tanto o padrão brasileiro quanto o padrão internacional espanhol.
Bom, Vivian, esse assunto é bastante empolgante. Eu teria pelo menos mais umas 2 horas de pergunta para você aqui, mas o nosso tempo é escasso e eu gostaria só de avisar a todos que a Vivian, através da sua instituição da IBS, vai estar presente conosco no Congresso em maio em São Paulo, junto com a Brascars, e lá ela terá um módulo, uma tarde ou uma manhã toda para poder explicar de forma mais detalhada como isso funciona, porque há uma ansiedade muito grande em buscar qualidade de todas as formas. E pela pesquisa que nós fizemos, o IBS hoje é a organização que está mais próximo daquilo que se procura. Eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, né, e pedindo para que você continue compartilhando aí com a SBAL e todos os seus associados, toda a sua experiência, para que nós possamos fazer da oftalmologia uma especialidade assim ímpar dentro da medicina, como tem sido até agora. Tanto é que vocês têm muitos clientes dentro da área de oftalmologia. Muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos e boa noite. Muito obrigada.